Vamos fazer a correção das 14 questões intermediárias do simulado autoral personal 1. Questão 139. Considerando a geometria do perfil e o processo de revolução descrito, o objeto sólido resultante dessa operação é... Então, o que é o processo de resolução? O processo de resolução é basicamente qual figura da geometria espacial é derivada de uma figura da geometria plana. Então, por exemplo, a gente tem um retângulo aqui. Se a gente fizer a rotação desse retângulo no próprio eixo, a gente vai formar um cilindro. A gente vai formar... Por que não está desenhando um cilindro? A gente vai formar um cilindro aqui, ó. Por quê? Porque o cilindro, se a gente pega aqui, ó, um retângulo, o desenho está colaborando. Mas se a gente pega o retângulo e faz essa rotação no próprio eixo, a gente consegue formar um cilindro. Então, basicamente vai ser isso que a questão vai pedir. Um processo de usinagem por comando numérico computadorizado, a criação de peças metálicas, muitas vezes parte da rotação de um perfil bidimensional em torno de um eixo fixo. Então, a gente tem um eixo fixo e a gente rotaciona. É basicamente a gente imaginar o seguinte, ó, tem um eixo aqui e eu tenho um retângulo. Se eu rotacionar aqui, qual figura que eu vou formar? Eu vou formar um círculo. Isso dá para demonstrar com o celular, né? Se você coloca o celular seu em cima da mesa apoiado e se você faz a rotação dele, você vai perceber que forma um círculo lá, né? E a figura, o volume ocupado vai ser um cilindro. Em torno do eixo. Um projetista desenhou o perfil de uma nova conexão hidráulica composta por um retângulo sobreposto por um triângulo retângulo, conforme ilustrado a figura. Para a fabricação dessa peça, esse perfil deve sofrer uma rotação completa de 360 graus. Então, beleza. Considere a geometria, o processo de revolução. O objeto sólido resultante dessa operação é... Então, aqui, a gente tem o quê? A gente tem esse triângulo, que ele vai fazer uma rotação no próprio eixo. Então, se a gente tem um triângulo aqui e a gente faz uma rotação no próprio eixo, qual figura que vai formar? Basicamente, vai formar... Ó, é só a gente fazer... Na verdade, eu vou ter que desenhar essa figura, né? É um pouco complexo explicar o processo de rotação, mas basicamente você vai girar toda essa figura em 360 graus. Então, aqui essa base vai formar um círculo e essa parte aqui vai formar um cone. Então, vai dar origem a um cone. Deixa eu só representar essa figura aqui, ó. Então, no processo de rotação, hoje aqui não está colaborando meu desenho, não. Esse aplicativo aqui não... Basicamente é isso, ó. Por quê? Porque você tem esse triângulo aqui e aí você vai fazer a rotação. Percebe que a gente tem esse triângulo aqui, ó. Esse mesmo triângulo. A gente tem um cone. E o retângulo? O retângulo, se a gente fizer a rotação desse retângulo, a gente vai formar um cilindro, como eu já tinha dito antes, né? Então a gente tem aqui o retângulo. Se a gente fizer a rotação dele no próprio eixo, a gente tem um cilindro. Então aqui eu vou desenhar o cilindro, só para vocês perceberem, ó. Hoje o aplicativo aqui não quer colaborar com o meu desenho, mas basicamente aqui, ó, a gente tem um retângulo. Isso aqui é o retângulo.
Então, a gente vai fazer a rotação no eixo. Quando faz a rotação, dá uma volta completa, a gente consegue formar um cilindro. Então, o que vai ser formada essa figura, né? Vai ser um cilindro circular reto? Não. Vai ser um cone circular reto? Não. O cone vai ser a parte superior, né? E o cilindro vai ser a parte inferior. Vai ser um tronco de cone? Não. Como é que seria um tronco de cone? Um tronco de cone seria sem essa parte aqui, ó, do topo. Seria só a parte de baixo, né? Seria um tronco de cone. Vai ser um sólido composto por um cilindro e um cone? Sim. Composto por um cilindro, esse cilindro, e composto por um cone, esse cone na parte superior. Gabarito, letra D. Vai ser um tronco de pirâmide regular? Não. Gabarito, portanto, letra D. Questão 150. Questão 150 pergunta o seguinte: para atingir o objetivo de economia pretendido, o mês em que a startup deve iniciar a vigência do contrato é. Então, quer saber o mês que a startup vai iniciar a vigência do contrato. Uma startup de biotecnologia firmou um contrato de cooperação técnica com centro de pesquisa por um período ininterrupto de 24 meses. O custo operacional mensal desse contrato é variável. Ele sofre um reajuste de 3% a cada mês em relação ao mês anterior. Devido ao encerramento progressivo dos insumos da manutenção dos equipamentos de alta precisão, devido ao encarecimento progressivo dos insumos da manutenção dos equipamentos de alta precisão. Como parte de um programa de fomento à inovação, o centro isenta startups do pagamento de mensalidades referente aos meses de janeiro e fevereiro de cada ano civil. O diretor financeiro da startup deseja definir o mês de início do contrato de modo a minimizar o desembolso total ao longo dos 2 anos de vigência. Para atingir o objetivo de economia pretendido, o mês em que a startup deve iniciar a vigência do contrato é. Então, quando que a startup deve iniciar a vigência de contrato? Definir o mês de modo o desembolso total ao longo dos 2 anos de vigência. Basicamente, a gente vai ter que o seguinte, o que seria o ano de vigência do contrato, né? O ano de vigência ou o mês de vigência vai ser o mês a partir de que a startup vai começar a pagar, né? Só que tem uma isenção aos pagamentos da mensalidade referente ao mês de janeiro e fevereiro de cada ano. Então, por exemplo, se a startup começa no mês de janeiro, vai ter janeiro, primeiro mês, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E aí vai ter de novo, né? Isso aqui são os primeiros 2 meses, primeiro ano. E aqui a gente tem o segundo ano, que vai ser janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então, beleza. Se começar em janeiro, quais parcelas que não vai pagar, né? Não vai pagar a primeira, nem a segunda, nem a 13ª parcela, nem a 14ª. Se começar em janeiro. Então, a primeira, a segunda, a 13ª e a 14ª. Beleza. Se a gente começa em fevereiro, essa é uma questão que vocês precisavam fazer de cada mês. É um pouco chatinha essa questão mesmo. Algumas questões do Enem não tem uma forma correta de fazer. A gente precisa testar ou todos os valores ou todas as alternativas. Então, por exemplo, se começa em fevereiro, aqui vai ser o primeiro mês, né? Segundo, terceiro, quarto, aqui vai ser o 12º, 13º, e aí o contrato ele vai encerrar basicamente aqui, ó. Ele vai encerrar em janeiro do outro ano. Se começar em fevereiro, porque vai dar as 24 parcelas. Então a primeira vai ser em fevereiro, segunda em março, a 12ª em janeiro, a 13ª em fevereiro, e aí a 24ª em janeiro, a última parcela em janeiro. Beleza. Se o contrato começa em março
Então, aqui para fevereiro, a gente tem que ele não vai pagar a primeira, não vai pagar a 12ª, não vai pagar a 13ª, não vai pagar a última. Em março, a gente tem que a primeira aqui, começando em março, a gente tem, né, que primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. 11ª, 12ª. 11ª, 12ª. E aqui vai de novo a primeira, né? Então, a 21ª, não, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 23ª, 24ª. Então, março não pagaria o quê? Não pagaria a 11ª, a 12ª, a 23ª e a 24ª. Porque começou aqui em março, ó. Aqui é o mês, estou sinalizando o mês que começou o contrato, né? Vocês estão pegando o raciocínio? Aqui começou em janeiro e aqui começou em fevereiro. Beleza. Abril. Abril, né? Vai começar em abril. Então, abril vai ser aqui a primeira, né? Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. 10ª e 11ª. Então, para abril, a gente tem a 10ª, a 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª, 21ª, 22ª, 23ª. Então, não paga a 22ª, não paga a 23ª. Então, abril, ele não vai pagar a 10ª, a 11ª, a 22ª e a 23ª. Show. E para maio, vai começar aqui em maio. Se ele começa a vigência em maio, ele não vai pagar, ó, maio. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Então ele não vai pagar a nona, nem a décima, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª. 21ª, 22ª. Então ele não vai pagar a 21ª nem a 22ª. Então maio ele não pagaria o quê? A nona, a décima, a 21ª e a 22ª. Tá. Portanto, ele, em qualquer mês que ele escolher, ele não vai pagar 4 parcelas, né? Porque são 2 anos e cada ano ele ganha 2 parcelas. Mas qual que compensa mais, né? Qual mês que vai compensar mais ele começar a vigência do contrato? Para a gente descobrir o mês que começa a vigência do contrato, a gente tem que entender o seguinte, que a gente está diante de um contrato que ele sofre reajuste de 3% a cada mês, né? Então é o seguinte, ó, que pela fórmula dos juros compostos, a gente tem que montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, fica que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais 3%, né? O que é 3%? É 3 sobre 100, que é 0,03. Então, 1,03 elevado ao tempo. Ou seja, quanto maior o tempo, pelo fato de ser uma função exponencial, quanto maior o tempo, maior o montante que ele vai pagar. Ou seja, é interessante eu não pagar a primeira parcela? Não é interessante. Por quê? Porque a primeira parcela, ela nem tem juros quase, né? A primeira parcela, ela nem tem juros. Os juros é um juros composto, né? É os juros em cima de juros. Então, por exemplo, se a parcela é R$ 500, vou dar um exemplo prático aqui, ó. Se a primeira parcela é R$ 1.000, no segundo mês, que vai ter um aumento de 3%, quanto é que vai ser a parcela no segundo mês? Vai ser 1.030. Quanto é que vai ser a parcela no terceiro mês? Vai ser 1.000, vai dar tipo assim, 1.090. R$ 1.090. Vai ser nesse sentido, né? Então, o que faz mais sentido? Faz mais sentido eu pagar as parcelas que estão mais próximas ou as parcelas que estão para o final?
as parcelas que estão para o final. Por quê? Porque elas vão ser mais caras, porque elas têm juros acumulados, né? Então, essas opções aqui, por exemplo, ó, estas opções janeiro e fevereiro não compensa. Por quê? Porque janeiro e fevereiro eu estou pagando a primeira parcela. A primeira parcela quase não tem juros, né? E aqui, essa opção aqui, março, ela tem a 23ª e a 24ª. E ela tem a 11ª e a 12ª. Vamos fazer um comparativo nas duas primeiras parcelas. Ó, qual que é maior? Nona e a décima, décima e 11ª ou 11ª e 12ª? Ô, março ganhou. O que é maior? 21ª e 22ª, 22ª e 23ª ou 23ª e 24ª? Então, março tem todas as parcelas comparativamente maiores do que dos outros meses. Então, por isso que março é a melhor opção para a empresa começar a vigência do contrato. Gabarito, letra C. Questão 166. Questão 166 fala o seguinte: considerando a regularidade observada nos dados da tabela para a distância 10, 30, 50, o valor total a ser pago em uma entrega realizada a uma distância de 120 km será de... Uma transportadora de encomendas rápidas utiliza um sistema de cobrança composto por uma taxa fixa de despacho, taxa fixa e um valor variável. Quando a gente está diante de uma questão que fala taxa fixa e um valor variável, ou fala crescimento linear, né, essa palavra aqui de crescimento linear, a gente sabe que a gente está diante de uma questão de função do primeiro grau. Né? O que é a função do primeiro grau? F de x igual a x mais b. O que vai ser o b? O b vai ser a taxa fixa. Ó. O b vai ser a taxa fixa. E o valor variável? O valor variável vai ser o a, né? Vai ser o valor variável. Vai ser esse valor variável. Exemplo, as questões de táxi, né? O táxi você paga R$ 10 para você entrar e aí você paga R$ 2 por quilômetro. Então o B vai ser 10 e o A vai ser R$ 2. Então a função vai ficar f de x igual a 2x mais 10. Beleza. E para essa questão, deu a tabela, né? Que se ele percorre uma distância de 10 quilômetros, ele paga R$ 45. Se ele percorre uma distância de 30 quilômetros, ele paga R$ 105. Então, percebe, o que aconteceu daqui para cá? Aumentou 20 na distância, né? O que aconteceu daqui para cá? Aumentou 60 no custo, né? Ou seja, a cada 20 quilômetros que ele anda, aumenta R$ 60, né? Aqui, ó, aumentou 20 quilômetros, aqui aumentou R$ 60 também. Ou seja, questão de função do primeiro grau, vocês podem fazer por regra de 3, vocês podem fazer por semelhança de triângulo ou vocês podem fazer substituindo os pontos. Eu vou fazer dos 3 jeitos. Tá? Beleza. Por regra de 3. Por regra de 3, a gente tem o seguinte, ó, que a cada 20 km que eu ando, aumenta, né? Aumenta R$ 60. Ou seja, de 50, eu quero saber a distância de 120, né? Então, vai ter que aumentar quanto? De 50 para 120, vai ter que aumentar 70 quilômetros. Então, em 70 quilômetros, vai ter que aumentar X reais. Ou seja, X é igual a... multiplica cruzado, né? Vai dar 7 vezes 6 dá 42, dividido por 20. Corta, corta, vai dar R$ 210. Ou seja, para ele andar mais 70 quilômetros, vai aumentar mais R$ 200. Então, 165 aqui vai aumentar mais R$ 210. Vai para quanto? Resposta é 165 mais 210. 573. R$ 365. Show. Isso é uma forma de resolver. Qual que é a outra forma de resolver? Questão 137. A medida da área do espelho em centímetro quadrado. Então, a gente vai grifar aqui a unidade que a questão quer, né? Centímetro quadrado. Então, assim, a gente está diante de uma questão de escala e tá pedindo área. Ou seja, eu gosto de chamar aqui de escala quadrática, né?
Eu tenho escala cúbica, escala quadrática, mas assim, escala é escala, tá, gente? Escala é uma relação entre uma grandeza linear. Não existe escala entre área, não existe escala entre volume. Vocês precisam entender isso, que escala é de uma grandeza linear. Um consórcio de urbanismo apresentou o projeto de uma nova zona de lazer de uma cidade inteligente. O projeto inclui um espelho d'água de formato irregular com uma área real de 3.600 metros quadrados. 3.600 metros quadrados. Então aqui a gente tem desenho e a gente tem um real, né? Foi confeccionada uma planta na escala de 1:300, né? O que significa a escala de 1:300? Significa que 1 centímetro na escala equivale a 300 centímetros na vida real, né? Escala e o real. Essa é a relação. Lembrando que não existe escala de área. Tá. Como que era essa área na vida real? Essa área na vida real era o seguinte, ó. Era 3.600 metros quadrados. Tá. Me fala dois valores aqui que a área vai dar 3.600 metros quadrados. Existem vários valores, né? Mas, por exemplo, se aqui for 36 metros e aqui for 100 metros, vai dar. Qual que vai ser a área aqui? A área vai ser 36 vezes 100, 3.600. Metro vezes metro, metro ao quadrado. Tá. Ah, Lucas, eu estou trabalhando aqui numa questão de escala, só que me deu que a área total é de 14,51 metros quadrados. Eu não acho dois números para formar um retângulo. Você acha assim? Porque todo número vezes um é ele mesmo. Então, por exemplo, você poderia fazer o desenho seguinte, ó, que um lado é 14,51 metros, o outro lado é 1 metro. Quanto é que deu a área aqui, gente? 14,51 metros quadrados. Pega esse bizu aí, tá? Eu poderia colocar que um lado é 3.600, o outro lado era 1 metro? Sim, eu quis fazer dessa forma, não está errado. Beleza. Então, isso aqui era na vida real. E como que era no desenho? O desenho era assim, ó, gente, ó. E aí a gente precisa fazer o desenho. Ou seja, eu estou diante de uma questão de escala que envolve área, eu preciso desenhar a área. Eu estou diante de uma questão de escala que envolve volume, eu preciso desenhar um cubo, porque o cubo é a representação do volume. O retângulo ou quadrado é a representação de área, né? Então, beleza. Então, beleza, ó. Escala é uma relação entre o comprimento de forma linear. Então, a escala é esse valor aqui em comparação com esse valor. Não existe escala dessa área em relação a essa área. Isso que os professores inventam, né? Ah, não, quando tiver área, faz E sobre D ao quadrado. Isso aqui é invenção. Não existe isso, né? Fere até um pouco do conceito do que é escala, porque a escala é a relação entre grandezas lineares, né? Comprimento relacionado com comprimento, largura relacionado com largura, altura relacionado com altura. Então, beleza. Qual que é a escala aqui, gente? Ó, a escala é 1:300, ou seja, 1 centímetro no desenho equivale a 300 centímetros na vida real. Então, a gente vai fazer essa conversão aqui, ó, de 36 metros, né? 36 metros é a mesma coisa que 3.600 centímetros. 100 metros é a mesma coisa que 10.000 centímetros. Então, 3.600 centímetros equivale a x centímetro no desenho. Ou seja, esse lado aqui no desenho, esse lado aqui na vida real, tem quanto no desenho? X é igual a 3.600 dividido por 300. X é igual a 12 centímetros. Então, aqui tem 12 centímetros. E esse outro lado aqui, Lucas, ó, é só a gente fazer a escala também, né? Ela referente a esse lado. Então, é o seguinte, ó, a gente tem a escala de 1:300, né? 1 centímetro na escala equivale a 300 no real. Ou seja,
10.000 centímetros na vida real vai equivaler a x centímetros na escala. X é igual a 10.000 dividido por 300. X é igual a 100 sobre 3 centímetros. Ô, Lucas, você vai dividir? Não vou dividir, gente. Eu nunca divido uma fração assim. Por quê? Porque eu só divido uma fração se for para achar a resposta. Caso contrário, eu deixo em forma de fração, porque é mais fácil trabalhar. Então, esse lado aqui no desenho tem o quê? Tem 100 sobre 3 centímetros. Está perguntando assim, qual que é a área no desenho, né, na planta? Planta. Né? A planta é obviamente o desenho. Né? Qual que é a área? A área aqui vai ser o quê? Vai ser 100 sobre 3 centímetros vezes 12 centímetros. Percebe que o 12 vai simplificar com 3? Vai dar 4, né? Então vai ser 400 centímetros quadrados. Então a área vai ser de 400 centímetros quadrados. Gabarito letra A. Questão 163. Considerando que o laboratório optará pelo fornecedor que resultar menor custo total para a produção de um lote completo, a compra será realizada no. Então, quer o fornecedor que vai ter o menor custo total. Um laboratório de biotecnologia prepara o lote de uma solução de reagente composto por 3 insumos, né? Alfa, beta e gama. Alfa, beta, não, fiz errado. Alfa, beta e gama. Duas unidades de... Tá. O protocolo de síntese exige a utilização de 2 unidades do insumo alfa, 5 unidades do insumo beta e 3 unidades do insumo gama. Então, 2 unidades, 5 unidades e 3 unidades. O laboratório pesquisa preço em 2 fornecedores habituais com o intuito de reduzir o custo de produção. A tabela a seguir apresenta os valores unitários de cada insumo nos 2 estabelecimentos. Então, aqui é o alfa, aqui é o beta e aqui é o gama. Beleza, fornecedor 1, fornecedor 2. Cara, é uma questão de comparação, né? Então, em toda questão de comparação, eu preciso fazer as duas formas para saber qual que é mais rentável. E aí eu vou comparar, né? Então, é o seguinte, ó. O fornecedor 1, eu vou colocar fornecedor 1. O Enem gosta dessa habilidade do aluno comparar o que é melhor. Fornecedor 1, 22, né? E a interpretação do gráfico ela é nesse sentido, né? Porque eu quero saber, no fornecedor 1, o insumo alfa custa 22. No fornecedor 1, o insumo beta custa 35. Então, beleza, ó. Eu preciso de quantos alfa? 2. Então, vai ser 2 do alfa, né? 2 do alfa. Eu vou precisar de 5. 2 do alfa. Eu vou precisar de 5 do beta. Ó, vou precisar 2 insumos do alfa, 5 insumos do beta e 3 insumos do gama. Então, no fornecedor 1, quanto é que é? R$ 22. Então, se eu compro 2, vai dar 44. 5 vezes 35, mais 3 vezes 50. No fornecedor 2, quanto é que vai ser? Ó? Fornecedor 2. Vai ser 2 a 25, mais 5 a R$ 30, mais 3 a 42. Às vezes a gente nem precisa resolver, porque a gente consegue comparar, né? Às vezes a gente consegue comparar e descobrir qual que é mais vantajoso sem resolver. Mas aqui eu vou resolver porque eu não pensei uma forma mais fácil, né? 5 vezes 35, né? 5 vezes 30, 150. 5 vezes 5, 25. Então, 175 mais 150. Aqui vai ficar o quê? Aqui vai ficar 50 mais 150 mais 120 mais 6, né? R$ 126. Aqui vai ficar 200 mais 126, vai ficar R$ 326. E aqui vai ficar quanto? Aqui vai dar. Vou passar o 25.
somando aqui, né? Vai dar 325 mais 44, né? Vai dar 9,69. Então vai dar R$ 369. Ou seja, no fornecedor 2 compensa mais, né? Então, não é no fornecedor um, não é no fornecedor um, vai ser no fornecedor 2. Fornecedor 2, pois a diferença entre os insumos do gama superará o acréscimo do valor do insumo alfa. Não sei se isso faz sentido, né? A gente teria que ver se é realmente por conta disso. Fornecedor 2, pois o desembolso total para a composição do lote conforme a proporção exigida é de R$ 326. Beleza, essa daqui está certa. Fornecedor 2, pois o insumo de maior demanda apresenta uma redução de valor proporcional em relação ao fornecedor 1. Cara, eu sei porque muitas pessoas erraram, talvez marcaram essas duas alternativas, né? Porque talvez até dá 15%. Eu nem vou calcular, eu sei que o gabarito é letra D, né? E aí eu vou explicar o porquê. Questão 165. Considerando que cada usuário tem a mesma probabilidade de ser escolhido, a maior probabilidade permanece a qual faixa etária, né? Então, beleza. Uma plataforma de telemedicina expandeu suas operações para 3 regiões distintas, totalizando 1.200 usuários. Para aprimorar o atendimento, a gestão realizou um levantamento do perfil desses usuários, segmentando-os por localização geográfica e faixa etária. Os dados obtidos são fundamentais para o planejamento de campanhas preventivas direcionadas. Um dos usuários será selecionado de forma aleatória para receber um dispositivo de monitoramento cardíaco como cortesia. Um dos usuários vai ser selecionado de forma aleatória para receber um dispositivo de monitoramento, né? Beleza. E aqui tem a faixa etária, né? 18 a 35, 36 a 60, mais de 60 anos. A região norte, a região sul, a região centro, né? A região norte tem 700 pessoas, a região centro tem 300, então deu 1.000, e a região sul tem 200, então deu 1.200. Eu sempre gosto de somar para eu conferir, porque às vezes, por exemplo, aqui a conta deu 1.100, 1.000, ou seja, 200 estão de fora, entendeu? E aí isso interfere no seu cálculo. Aqui, por exemplo, ó, 40 mais 30 mais 30, 100%. Aqui dá 100%, e aqui 60 mais 20 mais 20 dá o 100%. Então, tem todos os dados aqui. Considerando que cada usuário tem a mesma probabilidade de ser escolhido, a maior probabilidade que o contemplado permaneça aqui faixa etária, né? Então, assim, a gente não está falando de região, a gente está falando de faixa etária. Então, pensa o seguinte: em uma sala, se você tem 20 meninos e 20 meninas, existe maior probabilidade das meninas ganharem o sorteio? Não, a probabilidade é a mesma. Por quê? Tem o mesmo número de pessoas na sala de aula. Agora, por exemplo, numa sala de aula tem 80 meninas e 20 meninos, qual que é a probabilidade maior de tendo um sorteio, o vencedor ser uma menina? Fiz a pergunta errada, né? Mas tendo o sorteio, o vencedor, a maior probabilidade vai ser menina. Beleza. Então aqui, como que a gente sabe qual faixa etária que vai ter a maior probabilidade? É eu somando as porcentagens? Não, não é somando as porcentagens. Por quê? Porque a porcentagem não é do total. A porcentagem é desse valor aqui, ó. É desse valor. Então aqui é uma questão de média ponderada. Questão de média ponderada. Então é o seguinte, quanto mais pessoas daquela faixa etária, maior vai ser a probabilidade. Então eu preciso calcular isso, né? Então aqui, ó, 40% de 700 vai dar o quê? Vai dar 280. 280 pessoas aqui, 280 pessoas na região norte dessa faixa etária, né? Aqui vai dar 210 e aqui vai dar 210, totalizando 700. Na região sul vai ter 20 pessoas aqui, aqui vão ter 100 pessoas dessa faixa etária e aqui vão ter 80 pessoas dessa faixa etária. Na região centro vão ter 60 pessoas
vão ter 180 pessoas e aqui vão ter 60 pessoas, né? Totalizando as 300 pessoas. É isso mesmo. Então, agora eu posso somar. E aí eu sei quantas pessoas de 18 a 35 anos tem. Quantas pessoas de 18 a 35 anos tem? 280 mais 20 mais 60. De 18 a 35. Aqui vai dar o quê? Vai dar 360 pessoas. Tá? De, de 36 a 60, né? De 36 a 60. 36 a 60. Vão ter quantas? Vão ter 210 mais 100, 310 mais 180, né? Que aqui vai dar o quê? Vai dar 490 pessoas. 200, 490. E de mais de 60 anos, 280, 60. Então, mais de 60 years, né? Vai ser 210 mais 80 mais 60. E aqui vai ser o quê? 290, 350. Então, a maior probabilidade vai ser dessa faixa etária. Por que vai ser dessa faixa etária? Porque vão ter mais pessoas dessa faixa etária. Vão ter mais pessoas, né? O que é probabilidade? É o que eu quero sobre o total. Então, se probabilidade é o que eu quero sobre o total, ó, probabilidade é o que eu quero, né, sobre o total. Então, a probabilidade é nada mais do que quanto é que é o total? 1.200. O que eu quero? Eu quero a faixa etária. Então, para eu ter a maior probabilidade, percebe que o valor, a faixa etária aqui e a probabilidade são grandezas diretamente proporcionais, né? Quanto maior o número de pessoas aqui, maior a probabilidade. São grandezas diretamente proporcionais. Então, qual faixa etária que tem mais pessoas aqui? De 36 a 60 anos. Não pode ser essa, não pode ser essa, não pode ser essa. Só pode ser o gabarito letra D. Nem li, nem lerei o restante. Questão 168. Questão 168. Considere que a capacidade de armazenamento é suficiente para a execução do protocolo. Se o processo for finalizado exatamente ao concluir a 22ª etapa, o volume de dados contidos no sistema em terabytes será de... Então, a unidade aqui é terabyte. Beleza, crescimento exponencial de armazenamento de dados. Servidor, beleza, dados duplicam a cada etapa. Então, tem a etapa 1, duplicou, né? Tinha 3 bloquinhos, foi para 6, foi para 12, foi para 24 e assim sucessivamente, né? Isso aqui na representação, né? O esquema representativo, não necessariamente aconteceu isso. Vamos ler o enunciado. Em um centro de pesquisa genômica, um sistema de processamento de armazenamento de informações e sequenciamento em blocos digitais, no início do procedimento, definido como etapa 1, o sistema gera um volume de 6 terabytes. Então, ele começou com 3 bloquinhos, né? Não quer dizer que a imagem está errada, né? A gente pode deduzir que cada bloquinho tinha um volume de 2 terabytes de armazenamento. 6 terabytes. O protocolo de operação estabelece que, ao final de cada etapa subsequente, o sistema realiza uma replicação automática que duplica o volume total de dados na etapa tal. Quanto é que vai ser a 22ª etapa? Tá. Então, etapa 1, começaram com 6 terabytes. 6 terabytes. Para a etapa 2, né? Etapa 2, duplicou. Então, foi para quanto? Foi para 6 vezes 2. Para a etapa 3, eu tenho esse valor aqui, eu vou duplicar esse valor, né? Então, eu vou duplicar esse valor. Eu vou escrever a duplicação eu vou escrever de outra cor aqui, tá, gente? Ó, etapa 1 tinha 6 terabytes, né? Então, o que aconteceu na etapa 2? Eu tinha 6 terabytes e aí eu dupliquei. Dupliquei. Na etapa 3, eu tinha
6 vezes 2 terabytes. E aí eu dupliquei. Continua até a etapa 22. Ou seja, você poderia ter feito isso à mão e você poderia ter acertado a questão. Era só continuar fazendo. Não necessariamente você precisava calcular, né? Mas você iria perceber um padrão. Então, assim, eu vejo que algumas questões dá para fazer sem usar uma fórmula, fazer de um raciocínio lógico, né? Mas, assim, usando o raciocínio lógico, né? A gente tem o seguinte, que na etapa 2, a gente tem o quê? Que 6 vezes 2 elevado a 1. Na etapa 3, a gente tem 6 vezes 2 elevado a 2. Ou seja, na etapa 22, eu vou ter o quê? Seguindo a lógica de sequência, né, eu vou ter 6 vezes 2 elevado a 21. 6 vezes 2 elevado a 21, gabarito letra C. Questão 179. Considere 3 como valor aproximado para P. Para atender às exigências do projeto, a prefeitura deve adquirir o aspersor do modelo. Tá. Uma prefeitura planeja revitalizar o sistema de irrigação de uma praça pública circular, instalando aspersores, tal. Esses dispositivos projetam água, tal, a eficiência e a área de cobertura desse sistema varia de acordo com o ângulo de abertura alfa, medido em graus, e o raio de alcance R. Sabe-se que o custo de manutenção de cada aspersor, então assim, sabe-se que o custo é diretamente proporcional à área total que ele consegue irrigar. Para esse projeto, o Departamento de Engenharia determinou que cada aspersor deve cobrir uma área no mínimo. O que é cobrir uma área no mínimo de 45 metros quadrados? Significa que se eu achar algum valor que dê 44,98, não atende à exigência, né? Buscando, contudo, um modelo que apresente um menor custo. Então, qual modelo que vai apresentar um menor custo? Se o custo é diretamente proporcional à área, quanto menor a área, menor o custo. Então, um, um modelo que fique ali, ou 45, ou bem próximo de 45, né? Mas que atenda à exigência, né? Então, beleza. Aqui deu a figura, né? Um ângulo alfa, área de cobertura, aqui deu raio. E aqui deu a representação, né? Beleza. E aqui deu os modelos, né? Toda vez que a questão te dá modelos e tal, você vai ter que fazer um por um, né? E aí você vai ter que comparar esses modelos. Então, bora para o trabalho, né? Modelo 1. Modelo 1. A gente tem que o ângulo de abertura é 30 e o raio é 12 metros, né? Como que calcula a área de uma circunferência, né? Como calcula a área de uma circunferência? A área da circunferência ela é calculada com a área da circunferência, ela é calculada com π vezes r ao quadrado. E r ao quadrado. Então aqui, se o raio aqui é 12 e o π é 3, a área vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 12 ao quadrado. Certo? Certo. Isso é a área total, né? Isso aqui vai ser metros quadrados. Essa vai ser a área do modelo 1. Só que é o seguinte, tem um ângulo de abertura de 30 graus. O que que isso significa, gente? A gente tem uma circunferência, né? A gente tem uma circunferência. Então, por exemplo, se eu tenho que o ângulo de abertura aqui é de 180 graus, né? Se o ângulo do aspersor é de 180, quanto é que vai ser a área? Eu vou ter que dividir por 2. Se o ângulo, né? Se o ângulo é 90, então se a gente quer calcular só essa área aqui de abertura de 90 graus, eu vou ter que dividir por 4. Percebe? Percebo isso, tá? Então, eu sei o seguinte, que essa área está para o ângulo de 360 graus. Está para o total. Só que o ângulo de abertura é de 30 graus. Ou seja, a área vai ser x metros quadrados. Então, a área 1 vai ser o quê? Vai ser 3 vezes 12 ao quadrado, vezes 30, dividido por 360. Ô, Lucas,
por que que você escreveu dessa forma? Eu escrevi dessa forma só para mostrar o seguinte, que aqui é π vezes o raio ao quadrado vezes o ângulo dividido por 360. Eu só escrevi deste jeito para você entender que para eu calcular a área de acordo com o ângulo, é só eu calcular a área, multiplicar pelo ângulo e dividir por 360. Não estou passando macete para vocês decorarem, eu só estou passando uma dedução matemática, né? Então, se eu fiz isso para calcular o modelo 1, eu vou aplicar a mesma lógica para os outros modelos, tá, gente? Vezes alfa, né, que é o ângulo, dividido por 360. Então, beleza. Quanto é que vai dar aqui, ó? O modelo 1 vai dar o seguinte, vai dar 1 sobre 12, né? Vai dar 36 metros quadrados. E aí, agora a gente vai calcular o modelo 2. Vamos calcular o modelo 2 aqui. Quanto é que é o modelo 2? Ó, π, que é 3, vezes o raio, que é 10 ao quadrado, vezes. Quanto é que é o ângulo? 60 dividido por 360. Corta, corta. Vai dar 1 sobre 6, né? Então, vai dar o quê? 3 vezes 10 ao quadrado, vezes dividido por 6, que é 3 vezes 2, né? Corta, corta. 10 vezes 10 dividido por 2, né? Vai dar 100 dividido por 2, vai dar 50 metros quadrados. O modelo 3 vai ser π. Quanto é que π é 3? O raio vai ser 10 ao quadrado, vezes. Quanto é que é o ângulo de abertura? 45 sobre 360. Aqui vai dar o quê? 45 dividido por 360 vai dar 8, né? Então vai ser 8? Vai ser 8, né? Então é 3 vezes 10 vezes 10 sobre 8. O que que é 8, né? 8 é 2 vezes 4. 5. Aqui vai dar o quê? Vai dar 2,5. Compliquei aqui, né? Ai, ai, 6, 7,5 vezes 5. 7,5 vezes 5, né? E aqui vai ser o quê? Vai ser 35 mais 2,5. Vai ser 37,5 metros quadrados. Tá? Do 4 vai ser o quê? Vai ser π, que é 3, o raio é 9 ao quadrado, vezes. Quanto é que é o ângulo de abertura? 90 sobre 360, né? Aqui é a mesma coisa, simplificou, dá 1 quarto. Então é 3 vezes 9 vezes 9 sobre 4, né? Tá. 9 vezes 9 é 81, vezes 3 sobre 4, dividido por 4. Aqui vai dar 27 vezes 2,25. É isso. Tá. Não vou resolver agora, não. Modelo 5. Modelo 5 vai ser o quê? Modelo 5 vai ser π, que é 3, vezes o raio, que é 8 ao quadrado, vezes o ângulo, que é 120, sobre 360. Vai ser 1/3, né? Então, vai cortar aqui e vai dar 64 metros quadrados. Ou seja, por enquanto, a gente tem que o modelo 1 não passou na recomendação, o modelo 3 também não passou na recomendação. Tá. Agora eu tenho o modelo 2, que deu 50 metros quadrados, o modelo 4. Entre o modelo 2 e o modelo 4, o modelo 2 é mais viável, né? Porque tem uma área mais próxima de 45 e o custo vai ser menor. E agora a gente só vai calcular isso aqui. Bora lá, bora lá. Tá. Eu vou calcular isso aqui mesmo. É 9 ao quadrado, 81. 81 vezes 3, 243 sobre 4. Ah, aqui vai dar 240 dividido por 4, vai dar 60, né? 60 mais 3 quartos.
3 quartos dá 0,75. Então vai ser 60,75 metros quadrados. Eu sei que vai dar 60,75. Não vai ser. Vai ser o modelo 2. Por quê? Porque ele atende à exigência, né, de no mínimo 45 metros quadrados e ele vai ter o menor custo. Gabarito letra B. Isso aqui que eu fiz, ó, percebe que o primeiro jeito eu fiz de uma forma bem difícil, né? Difícil assim, né? Eu montei a regra de 3, eu falei, a área total equivale a 360. Então, se eu tenho 30, vai equivaler a X. Aí eu descobri uma expressão para eu aplicar para as próximas. E aí eu fiz para ficar de um jeito mais rápido. Questão 169. Beleza. Eu vou desenhar só uma parte aqui. Eu vou fazer o sólido que dá origem, né? Pior que não. O sólido que dá origem? Não, não é esse sólido aqui, não. Vocês precisam aprender a desenhar, tá, gente? Tá. Eu vou aproveitar esse desenho aqui, ó. Vou aproveitar esse desenho. A gente pega o centro aqui e a gente tem essa altura aqui, que é 3. E eu vou fazer uma continuação aqui da pirâmide, ó. Não ficou bom. Cara, tá. Eu acho que foi, né? Pô, fiz uma pirâmide invertida aí. Tá. A gente tem que, se esse lado aqui é 4, a gente tem que metade aqui é 2, então esse lado aqui é 2. Até essa parte aqui, ó, é 3. Então, essa parte aqui é 3, essa parte é 2, essa parte é 1, né? A partir disso, eu consigo descobrir qual que é a pirâmide original aqui, ó. Qual que é a pirâmide original? Por quê? Por semelhança de triângulo, né? Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, eu vou pegar esse triângulo aqui. Então, esse lado aqui é 2. Esse lado aqui é 3. Esse lado aqui é 3. Beleza. Seria algo nesse sentido aqui, né? Aqui é 2, aqui é 3, aqui é 1. Então, é isso aqui, ó. A gente colocou esses valores aqui. E aí, a gente pode chamar esse valor aqui de x, né? Que aí a gente descobre a altura toda da pirâmide, né? Que deu origem a esse tronco. Então, a gente tem que, por semelhança de triângulo, a gente pode falar que a altura do maior está para a altura do menor. Então, 2 está para 1. Assim como assim como 3 mais x, né? O que é 3 mais x? É esse comprimento do maior está para x, que é o comprimento do menor. Então, a gente tem que 2x é igual a 3 mais x. A gente tem que x é igual a 3. X é igual a 3. Ou seja, a altura toda dessa pirâmide seria 6. Para que eu vou saber isso, Lucas? Porque você vai calcular o volume da pirâmide. Como que é o volume da pirâmide?
a área da base. Quanto é que é a área da base aqui, ó? A área da base vai ser 4 vezes 4, que é um quadrado. Então, é a área da base vezes a altura. Vezes a altura. No caso da pirâmide, lembra ontem que eu falei para vocês de cone, pirâmide, que a gente dividia por 3, né? Eram as exceções ao princípio de Cavalieri. Então, quanto é que vai ser a área da base? Vai ser 4 vezes 4 vai dar 16. A altura original é 6, né? Que é 3 mais 3 dividido por 3. Então, aqui vai dar 32 metros quadrados. Isso aqui é a área total, né? Só que aí a gente vai precisar tirar esse conezinho aqui, ó. Esse conezinho aqui que não faz parte. Por quê? O que que é esse volume aqui, ó? O que que é esse volume desse tronco? É o volume total da pirâmide menos a parte da pirâmide aqui, ó. Esse topozinho aqui da pirâmide. Concorda? Então a gente vai precisar tirar. Ó, talvez tinha que ter 32 aqui na alternativa, mas não tem. Então a gente vai tirar. Quanto é que vai ser esse volumezinho aqui, ó? Esse volumezinho vai ser o quê? Só esse volume aqui, tá, gente, ó? Só esse volume aqui, ó. Tirei esse volumezinho aqui, ó. Esse volumezinho vai ser o quê? O volume vai ser a área da base vezes a altura dividido por 3. Esse volume. Quanto é que é a área da base? A área da base dele ali é 2 vezes 2, que é 4. Quanto é que é a altura? 3 dividido por 3, que dá 4 metros quadrados. Ou seja, quanto é que é o volume desse tronco? O volume do tronco é igual a 32 menos 4. Então, o volume do tronco é igual a 28 metros quadrados. Metros, não é metros quadrados, tá, gente? São metros cúbicos. A gente está trabalhando aqui com volume. Metros cúbicos. 28 metros cúbicos. Gabarito letra D. Questão, questão 148. Questão 148 fala o seguinte: a relação matemática entre os indicadores das unidades Fabris é descrita por. A eficiência de sistema produtivo é frequentemente avaliada pelo consumo energético específico, indicado que mensura a sustentabilidade de uma operação ao estabelecer a razão entre a energia total integrada ao processo e a massa de produto acabado obtida. Então, é dado por essa razão aqui, ó. O que que é a razão, né? É uma divisão entre o CEE é a razão entre a energia total integrada ao processo e a massa de produto acabado obtido. Beleza, então essa é a razão. Em uma análise comparativa entre duas unidades Fabris, denominadas unidade A e unidade B, constatou-se que a unidade B apresenta um consumo de energia correspondente a 40% do consumo da unidade A. Em contrapartida, o volume de produção da unidade B atinge 25% da massa produzida pela unidade A. Sejam CA e CB os indicadores de consumo energético específico das respectivas unidades, a relação matemática entre os indicadores das unidades Fabris é descrita por energia total e a massa, né? Beleza. Então é o seguinte, ó, a gente tem que o CA, o CA, ele vai ser o quê? A energia total do A sobre a massa de produto acabado do A, né? E o CB, ele vai ser essa razão, né? Energia total de B sobre a massa de produto acabado de B. Beleza. A gente tem o quê?
constatou-se que a unidade B apresenta um consumo correspondente a 45% da unidade A. Então, a energia total de A é 100%, né? E a unidade B é 40% desse valor. Então, a gente tem que X é igual a energia total de A vezes 40 dividido por 100, que é a mesma coisa que multiplicar por 0,4. Então, a gente tem que a energia total de B é igual a energia total de A vezes 0,4. Tá? O volume da produção da unidade B atinge 20%, 25% da massa produzida pela unidade A. Atinge 20%. Tá. Então tá que a massa de A é 100%, B atinge 25%. Então aqui vai ser o X vai ser a massa de B. Então a massa do B, isso implica, né, que X é igual a massa do produto de A vezes 0,25. A mesma coisa, 25%, né? Então, a gente tem essa relação, né, que a massa produzida de A é igual a massa produzida de B é igual a massa produzida de a massa de produto de A vezes 0,25. A gente tem essa relação, né? E aí a gente pode substituir nessa expressão, que se a gente substitui essa equação, a energia total de B é a energia total de A vezes 0,4 sobre a, a massa produzida de A vezes 0,25. Então aqui a gente tem o seguinte, a gente tem que o consumo energético de B, ele vai ser o quê? O consumo energético de B vai ser o quê? Vai ser A sobre MPA. O que é ETA sobre MPA? Vai ser o consumo de A. Percebe que eu vou substituir isso por isso aqui. Vezes, né? 0,4 dividido por 0,25. Quanto é que dá 0,4 dividido por 0,25? O que é 0,4? 4 sobre 10 dividido por 25 sobre 100. Multiplica pelo inverso, né? Então, é 4 sobre 10 que multiplica 100 sobre 25. Corta, corta. Aqui vai dar o quê? Aqui vai dar... Se eu dividir por 5, vai dar 4 vezes 2 dividido por 5. Vai dar 8 dividido por 5. Eu multiplico por 2, né? Vai dar 1,6. 1,6. Então, 1,6. Ou seja, essa é a relação. CB é igual a CA vezes 1,6. Gabarito letra E.
Questão 164. Considerando as necessidades de diversidade técnica dentro dos parâmetros estabelecidos pela coordenação, a quantidade de maneira distinta de se estruturar essa equipe de frente é: um centro de pesquisas organiza uma expedição para investigar o processo de erosão e sedimentação de bacias. O corpo técnico dispõe de 8 geólogos e 6 biólogos, todos com ampla experiência em trabalho de campo. A coordenação do projeto estabeleceu que a equipe de frente deve ser formada por exatamente 5 profissionais. Então tem que ter 5 profissionais. Devido à natureza, a configuração do grupo deve prever a presença de 3 ou mais geólogos, né? Então é o seguinte, ó, eu tenho aqui o geólogo, né? A, B, C, D, E, F, G, H. Eu tenho o geólogo Augusto, eu tenho o geólogo Breno, Carlos, Daniel, Esté, Felipe, Geórgia e Hugo, né? E aqui para os biólogos eu tenho Ingrid, engraçado que eu tenho que fazer sempre o alfabeto completo, né? H, I, João, Kaká, Lucas, Marcos, Nahan, 6. Beleza. Aqui eu tenho isso. Tá. Então eu tenho 8 geólogos e 6 biólogos. E aí, eu tenho que formar uma equipe com 5, né? Então, tendo no mínimo 3 geólogos. Então é o seguinte, ó. Eu vou escolher o A, o B e o C. Sobrou quem? Eu preciso completar com 2 biólogos, né? Por exemplo. Ou eu poderia colocar um geólogo e um biólogo, né? Enfim, eu vou colocar aqui, ó. I e J. Beleza. Aí, a partir desse exemplo aqui que eu inventei, eu tenho que raciocinar o seguinte, ó. Eu tenho que raciocinar o seguinte. Se eu trocar a ordem aqui, se eu colocar, por exemplo, o Bruno, o Carlos e o André, o João e a Ingrid, eu formei uma nova maneira, um novo grupo, formei um novo grupo? Não. Então, a ordem importa? Não. Combinação, né? A gente está diante de uma questão de combinação. E aí, a gente pode fazer de diversas formas, né? A primeira forma que a gente pode fazer é o seguinte: é que eu tenho uma combinação de 8, que eu vou ter que escolher 3. E uma combinação de 6, que eu vou ter que escolher 2. Que foi essa forma que eu fiz, né? Eu escolhi 3 geólogos e 6 biólogos. Outra forma de fazer também é o seguinte: é uma combinação de 8, só que agora eu vou escolher 4. Combinação de 6 e eu vou escolher só um. Só vou escolher um biólogo. Por fim, a gente tem uma combinação de 8 tomado em 5. Os 5 vão ser geólogos e não vai ter nenhum biólogo. Não vai ter nenhum biólogo. É isso. Então aqui, ó. Combinação de 8 em 3 é 8 fatorial dividido por 5 fatorial, 3 fatorial. Vezes 6 fatorial, 4 fatorial, 2 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial, 3 vezes 2. Aqui vai dar 56 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial, 2 vezes 1, 3. Aqui vai dar o quê? Vai dar 56 vezes 15 possibilidades, né? Que é a mesma coisa que 25, 28 vezes 30. 28 vezes 30, né? Que é a mesma coisa que 14 vezes 60. Mesma coisa. 14 vezes 60 eu já consigo resolver aqui. Tá, eu vou resolver depois.
Aqui a gente tem 8 fatorial dividido por 4 fatorial, 4 fatorial, vezes 6 fatorial, 5 fatorial, 1 fatorial, que é igual a 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial dividido por 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2. Corta, 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 dá 2, dá 35, dá 70, vezes 6 vezes 5 fatorial dividido por 5 fatorial, vai dar 6. Vai dar 420 possibilidades. Por fim, aqui a gente tem 8 fatorial dividido por 5 fatorial, 3 fatorial, que é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, corta, 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 56. E só faltou eu resolver aqui, né? Que aqui vai dar o quê? Vai dar 600 mais 4, 240, né? Aqui vai dar 840. Então eu tenho 840, né? Porque eu tenho uma forma, ou outra forma, né? Então aqui eu tenho 840 mais 420, 1260. 1260 mais 56. 1260 mais 56. Tá, 1260 mais 56. 1300, que é igual a 1316. Gabarito letra E. Questão 167. Com base nas dimensões apresentadas na figura, a área da lona necessária para confeccionar essa cobertura em metros quadrados é. Então, aqui que é em metros quadrados, a área da lona para confeccionar. Por mais que eu veja aqui uma pirâmide, eu sei que se pede a área, provavelmente eu estou falando da superfície lateral, né? Um projeto de urbanismo prevê a instalação de uma cobertura de lona em formato triangular sobre um pequeno palco em uma praça. Essa cobertura tem a função de proteger os artistas contra a radiação solar direta, sendo necessário calcular sua área total para a compra do material específico. O projeto define que essa lona terá um formato de triângulo isósceles, cujas dimensões de base e altura estão especificadas no planejamento. Na verdade, aqui só deu os valores da altura e da base, né? Um triângulo isósceles. Achei que era uma coisa, mas na verdade é outra. Não, mentira que essa questão foi difícil. A questão aqui é muito fácil. 1,5 metros. Comprimento aqui de 2,4 metros. Como que calcula a área do triângulo? A área do triângulo é a área da base vezes a altura dividido por 2, né? Não é a área da base, é base vezes a altura dividido por 2. 2,4 vezes 1,5 dividido por 2, né? 2,4 vezes 1,5 vai dar 2,4 mais 1,2 sobre 2. A área da lona é igual a 3,6 dividido por 2, que aqui vai dar 1,8 metros quadrados. Gabarito letra A. Questão 170. Com base nas condições descritas, a disposição geométrica dos equipamentos, a distância em quilômetro entre a estação receptora R e cada uma das boias de captação é um valor pertencente ao intervalo. Uma empresa de monitoramento ambiental instalou 3 boias de captação para aferir a qualidade de água em diferentes setores. As boias idênticas como B1, B2 e B3 foram posicionadas de forma a que a distância entre qualquer uma delas fosse de 13 km, formando um triângulo equilátero, né? Essa distância até essa dá 13 km, essa distância até essa 13 km, daqui até aqui dá 13 km. Com base nas disposições, quer
Beleza, essa distância aqui que também é equidistante, né? Essa distância aqui é a mesma nesse sentido. Então, o que que a gente tem? A gente tem aqui esse ângulo aqui de 120 graus. Logo, esse ângulo aqui é de 30 graus e esse ângulo é de 30 graus. Por quê? Porque esse lado aqui, ele é do mesmo tamanho que esse ângulo, esse lado. Então, o ângulo, ele é o mesmo, formando um triângulo isósceles. E aí, se a gente divide aqui, né? Se a gente dá continuidade a essa altura do triângulo equilátero, a gente dividiu aqui o triângulo equilátero ao meio. Então, esse lado mede 6,5 quilômetros. E aí, a gente tem esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo retângulo aqui, ó. De um cateto mede 6,5 quilômetros. Esse ângulo aqui é de 30 graus. E aí, beleza. A gente quer descobrir esse valor aqui, x. Quando a gente tem um triângulo retângulo com dois valores, a gente aplica Pitágoras. Quando a gente tem um lado e um ângulo, a gente aplica as relações trigonométricas, né? Que é socator, né? Seno é o oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o adjacente sobre a hipotenusa, a tangente é o oposto sobre o adjacente. Para saber o que que a gente vai utilizar aqui, a gente tem o cateto adjacente, a gente quer descobrir a hipotenusa. Ou seja, a gente só pode usar essa fórmula aqui, né? Que é o cosseno, ou seja, o cosseno de 30 graus é igual a cateto adjacente, 6,5 km, sobre a hipotenusa, que é x. Quanto é que é o cosseno de 30? Deveria saber, né? Aquela tabelinha, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, a raiz vai de todo mundo, então cosseno de 30, a raiz de 3 sobre 2 é igual a 6,5 sobre x. Isso implica que x é igual a 6,5 vezes 2 dá 13 sobre raiz de 3. 13 sobre raiz de 3, raiz de 3 está no intervalo entre a raiz de 4 e a raiz de 2, ou a raiz de 1, por exemplo, né? Então, está entre um valor 2 e 1. A raiz de 3 está nesse intervalo. Então, por exemplo, se for 2, o x vai dar 6,5. Então, x é menor do que se for 1, vai dar 13. Só que é mais do que 1. Então, o x ele é menor do que 13. 13 é um limite máximo. Se for 2, vai dar 6,5. Então, x é maior do que 6,5. Então, a gente sabe essa condição aqui, né? Que o x é maior do que 6,5 e o x é menor do que 13. Beleza. Se o x é maior que 6,5, a gente já descarta essas duas alternativas, né? E aí só sobra essas outras três alternativas. Beleza. Sobra essas três alternativas. Só que aí a gente pode calcular esse valor aqui, ó. A gente vai racionalizar. Então, 13 raiz de 3, a gente multiplica com raiz de 3 embaixo e em cima. Vai dar 13 raiz de 3 sobre 3, né? Isso implica que x é quanto? 13 vezes 1,7, aproximadamente, né? Raiz de 3 é aproximadamente 1,7 sobre 3. Então, x é igual a 12 dividido por 3 dá 4. 1 dividido por 3 dá 0,33. Então, vai dar 4,33, uma dízima periódica, vezes 1,7. Ou seja, x é igual a, aproximadamente, né? A gente pode arredondar 4,3 vezes 1,7, porque ele quer saber o intervalo. Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 4,3 vezes 1,7. 21 dá 2, 28 dá 30, dá 3, dá 4. 1, 3, 7. 7,31. Então, x está entre o quê? Está entre 7 e 8. Gabarito letra D. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado da correção e do nosso simulado autoral.
Tamo junto.